Olá galera, tudo bom? Meu nome é João Rabelo e hoje eu vou apresentar o artigo The Effect of Music Performance on the Transcriptome of Professional Musicians, publicado na Scientific Reports em 2015, com esses autores que eu não sei pronunciar o nome e nunca saberei. De maneira geral, esse artigo vai tentar realizar a análise transcriptômica diferencial entre músicos, né? De maneira geral, o que é bastante interessante é que é bastante difícil tentar determinar o efeito que a música tem sobre nós seres humanos. Essa composição harmônica de frases em notas musicais, de fato, como já foi dito, consegue moldar a alma, mas não só a alma, né, através da nossa percepção cognitiva, dos nossos sentimentos, como também moldar até mesmo a anatomia do encéfalo daqueles que depositam sua vida em estudar a música em si. Nessa imagem a gente pode ver que o cérebro, o encéfalo daqueles que são chamados músicos, né, ou musicistas, é diferente daqueles que não são musicistas, né, especialmente nas regiões somatosensoriais associadas à percepção cognitiva e também na percepção motora. Portanto, tocar música, né, performar música de alguma maneira, requer uma capacidade visual e uma percepção auditoral, né, uma percepção sonora diferente, atenção, timing, um controle sobre o movimento, a capacidade de aprendizado e também memória, além de uma capacidade emotiva grande, para que se possa de fato ser um músico, né? Entretanto, a gente precisa tentar compreender qual que é o perfil de transcritos de um músico ao ouvir um concerto específico, por exemplo. E esse artigo tenta fazer uma coisa desse gênero. Ele pega dois grupos de músicos, né, de 10 indivíduos cada um desses grupos, com uma idade média de 49 e 40 anos, que foram expostos às práticas musicais desde mais ou menos 6 anos de idade e treinam por aproximadamente 5 horas por dia. E esses dois grupos foram expostos o primeiro grupo a um concerto de uma sinfônica durante 2 horas e meia, e o outro grupo a músicas de maneira aleatória, né, de pop e a outros temas da cultura popular americana, da cultura popular. E após essa exibição, né, foi feita uma coleta do sangue desses indivíduos e uma análise da expressão dos transcritos. Em seguida, uma análise também para tentar identificar a expressão e a função de cada um desses transcritos nos dois grupos. E uma das coisas que a gente conseguiu perceber que é bastante interessante nesse artigo é que foram identificados 73 genes que foram expressos diferencialmente naqueles que foram expostos à performance, né, do concerto. 51 desses genes foram suprarregulados e 22 desses genes foram infrarregulados. Nessa imagem a gente vê aqui antes e depois da performance, né? E antes e depois daquela exibição controle que a gente está chamando aqui, que são a apresentação de músicas aleatórias, né? Para aquele grupo de músicos. E percebam que a gente tem uma variação nesse mapa de calor do verde ao vermelho, representando no verde aqueles genes que foram mais tiveram uma expressão maior, e vermelho aqueles que tiveram uma expressão inferior. E percebam como há uma modificação dos perfis de transcritos após essa experiência musical. Percebam como ouvir música, ou pelo menos a postura que a gente tem, os músicos têm ao ouvir música, pode modificar a expressão gênica. Curiosamente, vale ressaltar alguns desses genes que foram expressos diferencialmente naquele grupo que foi exposto ao concerto. Percebam que alguns genes associados, por exemplo, à homeostase da dopamina, né, a relação com prazer, além de funções sinápticas, capacidade de memória, aprendizado e funções cognitivas, foram suprarregulados, o que indica que os músicos têm uma percepção diferente do restante de nós, não músicos, né, de que ao ouvir um concerto, além daquele concerto tocá-los de maneira cognitiva, né, tocá-los de maneira a espantar a alma, né, desses indivíduos, eles também têm uma capacidade de aprender com aquilo e talvez até mesmo reproduzir em seguida. Outra coisa que é bastante interessante de que esse artigo demonstra em relação à diferenciação dos músicos que foram expostos ao concerto e aqueles que não foram, é que muitos desses genes que esses músicos expressam ao ouvir um concerto são bastante conservados em outros grupos, e em especial em pássaros.
aqueles pássaros que entoam músicas, né? Pássaros que cantam, de maneira geral, por questões evolutivas, mas os mesmos genes estão associados à capacidade de aprendizado e à capacidade de compreensão dos sons, tanto que dos pássaros, né, que alguns desses pássaros têm, quanto desses músicos. Portanto, esse artigo acaba trazendo de maneira bem rápida e bem interessante como os músicos, de maneira geral, têm uma percepção diferente da expressão musical e até mesmo expressam genes diferentes que capacitam eles a ouvir e reproduzir aquilo de maneira muito diferente de nós. Quem sabe um dia todos nós possamos ser músicos para que a gente tenha esse mesmo padrão gênico. Bom, foi mais ou menos isso que eu tinha para trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, tchau.